Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 1º de maio, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São José Operário. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Comemoração de São Jeremias, profeta, que, no tempo de Joaquim e de Sedecias, reis de Judá, pré-anunciando a destruição da cidade santa e a deportação do povo, sofreu muitas tribulações, por isso a Igreja o considerou como figura de Cristo padecente. Além disso, profetizou a nova e eterna aliança que havia de consumar-se em Cristo Jesus, pelo qual o Pai Onipotente escreveria a sua lei no íntimo do coração dos filhos de Israel, de modo que ele mesmo fosse o seu Deus e eles fossem o seu povo. No território de Viviers, na odierna França, Santo Andéolo, mártir. Data da morte incerta. Na Espanha meridional, a comemoração dos santos Torquato, bispo de Guadix, e outros 6 bispos de diversas cidades, a saber, Ctesifonte em Berja, Segundo em Ávila, Indalécio em Almerim, Cecílio em Elvira, Esíquio em Carcesa e Eufrásio em Andújar. Data da morte incerta. Em Auxerre, na Gália, hoje na França, Santo Amador, bispo, que procurou erradicar da sua cidade as superstições pagãs e instituiu o culto dos santos mártires. Data da morte no ano 418. Em Aus, na Aquitânia, também na atual França, Santo Orêncio, bispo, que se esforçou por exterminar na sua cidade os costumes dos pagãos e estabelecer a paz entre os romanos e o rei dos visigodos em Toulouse. Data da morte no ano 440. Na Bretanha Menor, também na odierna França, São Brioco, bispo e abade, natural do país de Gales, que fundou um mosteiro no litoral da Armórica, posteriormente elevado à dignidade de sede episcopal. Data da morte no ano 500. Em Saint-Maurice em Valais, na Récia, atualmente na Suíça, o sepultamento de São Segismundo, rei da Borgonha, que, convertido da heresia ariana à fé católica, ali instituiu um grupo de cantores para entoar salmos ininterruptamente diante dos sepulcros dos mártires, expiou com penitência, lágrimas e jejuns um delito cometido e encontrou a morte no território de Orléans, onde foi afogado num poço pelos adversários.
Morte no ano 524. Numa ilha da Bretanha Menor, atualmente na França, São Marcufo, eremita, depois monge e abade do mosteiro de Nanteuil. Morte no ano 558. Em Lanelve, no país de Gales, Santo Asafo, abade e bispo da sede posteriormente designada com o seu nome. Morte no século VI. Em Gap, na Provença, região da Gália, hoje na França, Santo Arísio, bispo, célebre pela sua paciência nas adversidades, pelo zelo contra os simoníacos e pela caridade para com os monges romanos enviados à Inglaterra. Morte no ano 604. No território de Montalba, na Gália Narbonense, também na atual França, o passamento de São Teodardo, bispo de Narbonne, que restaurou a sua igreja catedral e resplandeceu pelo seu diligente magistério. Atingido pela enfermidade, retirou-se num mosteiro, onde entregou a sua alma a Deus. Morte no ano 893. Em Fossombrone, no Piceno, hoje nas Marcas, região da Itália, o beato Aldebrando, bispo, ilustre pela sua vida austera e espírito apostólico. Morte no ano 1170. Em Arouca, localidade de Portugal, a beata Mafalda de Portugal, virgem, cuja memória se celebra em Portugal no dia 20 de junho, juntamente com a das suas irmãs Sancha e Teresa. Morte no ano 1257. Em Montaione, na Etrúria, hoje na Toscana, região da Itália, o beato Vivaldo de São Geminiano, eremita da Ordem Terceira de São Francisco, insigne pela austeridade de vida, paciência e caridade na assistência aos enfermos. Morte no ano 1320. Em Castelo de Vale de Istria, cidade da Istria, hoje Bali, cidade da Croácia, o beato Juliano Cesarello, presbítero da Ordem dos Menores, que andava por cidades e aldeias anunciando a palavra de Deus e acalmando as discórdias dos cidadãos. Morte no ano 1349. Em Forlì, na Emília, hoje na Emília-Romanha, região da Itália, São Peregrino Laziose, religioso da Ordem dos Servos de Maria, que, em consonância com a sua condição de servo da Mãe de Deus, se tornou insigne na piedade para com seu Filho Jesus e na solicitude pelos pobres. Morte no ano 1345. Em Moncel, no território de Belvais, na França, a beata Petronila, virgem, primeira abadesa do Mosteiro das Clarissas deste lugar. Morte no ano 1355. Em Roma, dia natal de São Pio V, cuja memória é celebrada na véspera deste dia. Morte no ano 1572. Na fortaleza de Santai, no Tonkin, hoje no Vietnã, Santo Agostinho Schoeffler, presbítero da Sociedade das Missões Estrangeiras de Paris e mártir, que, depois de 3 anos de ministério apostólico, foi metido no cárcere e, por ordem do imperador Tu-Duc, decapitado no chamado Campo das Cinco Geiras, assim recebendo a graça do martírio que todos os dias pedia a Deus. Morte no ano 1851. Em Nanjing, também no Tonkin, São João Luís Bonnard, presbítero da mesma sociedade mártir, que, condenado à morte por ter batizado 25 crianças, foi decapitado e assim alcançou a coroa do martírio. Morte no ano 1852. Em Milão, na Itália, São Ricardo Termino Filipe Pampuri, que, depois de ter exercido generosamente a medicina na vida secular, ingressou na Ordem Hospitaleira de São João de Deus, e passados cerca de 2 anos, adormeceu piedosamente no Senhor. Morte no ano 1928. Em Vladimir, cidade da Rússia, o beato Clemente Septikik, presbítero e mártir, que foi prior do mosteiro estudita da cidade de Unive, no tempo de um regime hostil a Deus, perseverando firme na fé, mereceu habitar nas moradas celestes. Morte no ano 1951. São José é descendente da casa real de Davi. É o esposo da Virgem Maria e pai adotivo de Jesus Cristo. Nos evangelhos ele aparece na infância de Jesus. Pode-se ver as citações nos livros de Mateus capítulos 1 e 2, e em Lucas 1 e 2. Na Bíblia, São José é apresentado como um justo. Mateus, em seu evangelho, descreve a história sob o ponto de vista de José.
Já Lucas narra o tempo de infância do menino Jesus contando com a presença de José. São José na história da salvação. São José estava noivo de Maria e, ao saber que ela estava grávida, decidiu abandoná-la, pois o filho não era dele. Ele pensa em abandoná-la para que ela não fosse punida com a morte por apedrejamento. Mas ele teve um sonho com um anjo que lhe disse que Maria ficou grávida pela ação do Espírito Santo, e que o menino que iria nascer era filho de Deus. Então, ele aceitou Maria como esposa. Perto do tempo previsto do nascimento de Jesus, por um decreto romano ele foi para Belém partir do recenseamento. Lá Maria deu à luz ao menino Jesus e José estava presente no nascimento. O anjo, porém, deu novo aviso a José, em sonho. Com efeito, o anjo avisou a José que Herodes queria matar o menino Jesus e mandou-o pegar o menino e sua mãe e fugir para o Egito com eles. José obedeceu. Assim, a Sagrada Família foi para o Egito e viveram lá durante 4 anos. Após este tempo, o anjo avisou novamente a José em sonhos, dizendo que eles poderiam voltar para Nazaré porque Herodes tinha morrido. José obedeceu e levou a Sagrada Família novamente para Israel. Vida simples. São José devotou sua vida aos cuidados de Jesus e Maria. Vivendo do trabalho de suas mãos, como carpinteiro, sustentou sua família com dignidade e exemplo. A profissão de carpinteiro propiciava dignidade à família. José era um judeu religioso e praticante. Ele consagrou o menino Jesus no templo, logo depois que o menino nasceu. Este ato só era praticado na época por judeus piedosos. São José levava sua família regularmente às peregrinações de seu povo em Jerusalém, como, por exemplo, na Páscoa. Foi numa dessas peregrinações em que, na volta para Nazaré, o menino Jesus ficou em Jerusalém conversando com os doutores da lei. O menino tinha, então, 12 anos. José e Maria, aflitos, voltam ao templo e encontram o menino Jesus debatendo com os doutores da lei. Nesta ocasião, Jesus afirma que tinha que cuidar das coisas de seu pai. Esta é a última vez que José é mencionado nas Sagradas Escrituras. Todos os indícios levam a crer que José faleceu antes de Jesus começar sua vida pública. Caso contrário, ele certamente teria sido mencionado pelos evangelistas, como foi Maria. Influência de José na formação da personalidade de Jesus. São José teve papel importantíssimo na formação da personalidade de Jesus enquanto pessoa humana. Claro, Jesus é o Filho de Deus. Porém, se analisarmos o comportamento de Jesus do ponto de vista humano, veremos que ele, Jesus, foi um menino e um homem que teve um pai presente, piedoso e influente. Um pai que ensinou ao filho o caminho da justiça, da verdade, do amor e do conhecimento da palavra de Deus. Não é à toa que São José é chamado de justo desde os evangelhos. Por isso, São José é um dos maiores santos de todos os tempos. Devoção a São José. São José foi inserido no calendário litúrgico romano em 1479. Sua festa é celebrada no dia 19 de março. São Francisco de Assis, e mais tarde, Santa Teresa d'Ávila, foram grandes santos que ajudaram a divulgar a devoção a São José. No ano de 1870, São José foi declarado oficialmente como patrono universal da Igreja. O autor desta declaração foi o Papa Pio IX. No ano de 1889, o Papa Leão XIII, num de seus grandes documentos, exaltou as virtudes de São José. O Papa Bento XV declarou São José como patrono da justiça social. Para ressaltar a grande qualidade e poder de intercessão de São José como trabalhador, o Papa Pio XII instituiu uma segunda festa em homenagem a ele, a festa de São José Operário. Esta acontece no dia 1º de maio. São José é invocado também como padroeiro dos carpinteiros. Na arte cristã ele é representado tendo um lírio na mão, representando a vitória dos santos. Algumas vezes ele aparece também com o menino Jesus ou nos braços, ou ensinando a ele a profissão de carpinteiro. Revelações sobre o poder de intercessão de São José. São José é,
sem dúvida, uma dos santos mais importantes da Igreja. Ele é invocado como o santo que intercede a Deus por todas as nossas necessidades. São José tem, diante de Deus, privilégios únicos. Esta é uma das revelações que foram dadas à serva de Deus chamada Santa Águeda. Por sua intercessão alcançamos a virtude da castidade e a vitória sobre as tentações contra a pureza. Alcançamos o poderoso auxílio da graça para sair do pecado e voltar à amizade com Deus. Alcançamos a benevolência da Santíssima Virgem Maria e a verdadeira devoção a ela. Alcançamos a graça de uma boa morte e a especial proteção contra o demônio nesta hora. A Igreja afirma que os espíritos do mal estremecem quando ouvem o nome de São José ser invocado. Pela intercessão de São José, podemos alcançar a saúde e a ajuda nas dificuldades. Através dele, as famílias podem alcançar a bênção de uma vida digna. Nossa Senhora também revelou a Santa Águeda: os homens ignoram os privilégios que o Senhor concedeu a São José, e quanto pode sua intercessão junto de Deus. Somente no dia do juízo os homens conhecerão sua excelsa santidade e chorarão amargamente por não haverem se aproveitado desse meio tão poderoso e eficaz para sua salvação e alcançar as graças de que necessitavam. Não há palavras suas na Bíblia, apesar de ter protegido a Mãe de Deus e ajudado a criar Jesus Cristo, não há nenhuma palavra dele nos Evangelhos. Ele foi reconhecido como um silencioso e humilde servidor de Deus que desempenhou seu papel com enorme satisfação. Imagem em reprodução. Foi pouco mencionado no Novo Testamento. São José é mencionado apenas no Evangelho de São Mateus, São Lucas e uma vez no de São João. Imagem em reprodução. Viúvo e idoso. As Escrituras não dizem a idade de São José quando se casou com Maria e também nada sobre o seu passado. Entretanto, por muito tempo, foi representado como um homem de idade aparentemente avançada, baseado em um texto do chamado Proto-Evangelho de Tiago, o qual menciona que São José havia se casado anteriormente, teve filhos e ficou viúvo. Segundo essa tradição, José sabia que Maria havia feito o voto de castidade e foi eleito para se casar com ela a fim de protegê-la, pois já era idoso e não estaria interessado em formar uma nova família. Sua saída da história dos evangelhos não é explicada na Bíblia. Os últimos relatos nos quais São José é mencionado é no nascimento de Jesus em São Mateus e São Lucas, e também nas passagens que relatam o momento em que Jesus se perdeu aos 12 anos e foi encontrado no templo. Apesar disso, Maria continua aparecendo nos relatos. O que será que aconteceu com São José? Várias tradições explicam esta diferença dizendo que José faleceu quando Jesus tinha aproximadamente 20 anos. O santo tem duas celebrações. A celebração de São José acontece no dia 19 de março e a festa de São José Operário, também conhecida como Dia Internacional do Trabalho, no dia 1º de maio. O santo também é celebrado na festa da Sagrada Família, no dia 30 de dezembro. Josefologia, entre as subdisciplinas da teologia, são conhecidas a Cristologia e a Mariologia. Mas, você sabia que existe também a Josefologia? São José foi uma figura de interesse teológico durante séculos. Entretanto, a partir do século XX, algumas pessoas começaram a recolher opiniões da Igreja a respeito dele e o converteram a uma subdisciplina. No dia 1º de maio se comemora o Dia Internacional do Trabalho, ocasião em que as pessoas aproveitam para reforçar os direitos do trabalhador, celebrar e reivindicar melhores condições. Mas o que isso tem a ver com São José? Sabia que além do Dia de São José, comemorado em 19 de março, a Igreja celebra também em 1º de maio o Dia de São José Operário? Pois é, São José é um modelo de trabalho tão admirado que, em 1891, o Papa Leão XIII cita sua figura na encíclica Rerum Novarum ao tratar do mundo do trabalho, no trecho sobre dignidade do trabalho. É o que Jesus Cristo Nosso Senhor confirmou com o seu exemplo. Ele, que de muito rico que era, se fez indigente, 2 Cor 8,9, para a salvação dos homens, que, Filho de Deus e Deus Ele mesmo, quis passar aos olhos do mundo por filho de um artesão, que chegou até a consumir uma grande parte da sua vida em trabalho mercenário, e não é ele o carpinteiro, o filho de Maria? Mark 6,3. Quem tiver na sua frente o modelo divino,
compreenderá mais facilmente o que nós vamos dizer, que a verdadeira dignidade do homem e a sua excelência reside nos seus costumes, isto é, na sua virtude, que a virtude é o patrimônio comum dos mortais, ao alcance de todos, dos pequenos e dos grandes, dos pobres e dos ricos. Só a virtude e os méritos, seja qual for a pessoa em quem se encontrem, obterão a recompensa da eterna felicidade. Depois, em 1955, Pio XII ordenou que, além da festa de 19 de março, fosse celebrada também a festa de São José Operário, em 1º de maio. Dessa forma, São José, além de patrono da Igreja Católica, passou a ser considerado modelo e protetor do trabalhador cristão. Isso porque foi a ele confiada a missão de ensinar um ofício a Jesus. Além de tê-lo feito muito bem, pelo ofício ser o da carpintaria, Deus, por meio de José e também de Jesus, nos mostra que todo trabalho é digno, pois o deles foi braçal, simples e rude. O trabalho é instrumento de bondade e santificação do homem, pois se opõe à preguiça. Pela preguiça de trabalhar, muitas coisas são deixadas de lado e acarretam em problemas. Se um funcionário faz um trabalho mal feito, impacta nos resultados da empresa e contribui para a sua fragilidade. Se por preguiça o trabalho do lar não é bem feito, logo começa a impactar na saúde do casamento, no bem-estar dos filhos e corrobora para uma ruptura familiar, ou, ainda, se por preguiça um aluno deixa a desejar nas entregas escolares, ele só prejudica a sua própria formação e o seu futuro. Esses são apenas alguns dos exemplos do quão importante é o trabalho e a aversão à preguiça para viver plenamente as coisas de Deus. Justamente para fortalecer cada devoto, São José Operário intercede por cada um de nós na missão do trabalho, para que santifique o trabalhador e o que é impactado por aquele serviço. Roguemos, então, a São José Operário por todos os trabalhadores, para que tragam sustento de forma digna às suas famílias contribuindo com o plano de Deus e com a santificação, que ele interceda junto a Deus pelo mundo do trabalho para que o espírito cristão de justiça e paz reine em todos os ambientes, a fim de que a harmonia entre todos que trabalham juntos seja constante. Item oração a São José Operário para conseguir emprego. Ó, meu querido santo trabalhador, que em vida fizestes a vontade de Deus através do trabalho, abra as portas do comércio para que eu possa conseguir um emprego. Dai-me forças e coragem para não desistir no primeiro não. Que eu tenha a disposição de Santa Teresa d'Ávila, a simplicidade de Maria de Nazaré, a força de Santo Antônio. Orienta os nossos governantes para a distribuição dos bens do país. Protege as nossas famílias para que não se deixem vencer pela seca, pelo medo, pela violência, pela falta de trabalho e de esperança no domingo da ressurreição. Meu São José, padroeiro dos trabalhadores, não me deixe sem o pão de cada dia e sem perspectiva de um novo dia para minha família. Prometo, com o dinheiro do meu futuro emprego, ajudar uma instituição de caridade e divulgar esta devoção. Por Cristo, Senhor nosso. Amém.